Temos a palavra de Deus em nossas mãos. Vamos utilizá-la, irmãos, para entender o recado do Senhor para o nosso tempo. Queira acompanhar a leitura do Salmo 14. Você que está conosco na transmissão deste culto pode também ler. O texto bíblico diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Vamos orar? Senhor, tens o Senhor em suas mãos tudo o que é necessário para que todas as pessoas compreendam a tua lei. Dá-nos do teu Espírito orientação, dá ao teu povo, Senhor, sede, fome de ti. Dá-me, ó Deus, a condição de pregar com fidelidade aquilo que está revelado pelo Senhor. Nós somos muito gratos ao Senhor por essa parte da tua palavra, tão necessária em todas as eras e muito especialmente em nossos dias. Damos-te graças em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Salmo 14 é um salmo de Davi que apresenta um tempo muito triste para o povo de Davi, o povo de Israel, como consequência do reinado de um homem mau, Saul, um homem que se afastou da vontade de Deus. Um grande declínio se viu em Israel, declínio moral, mas também declínio espiritual. As consequências daquilo que Saul fez, daquilo que Saul permitiu que fosse feito, podiam se ver num povo que agora estava contaminado por práticas que eram abomináveis aos olhos do Senhor, e por um grande desprezo à palavra do Senhor. Meus irmãos, não apenas nos dias de Davi, faltava sensatez. Sensatez é sinônimo de prudência, de equilíbrio, de cautela. Meus irmãos, não apenas nos dias de Davi, mas também nos dias de Paulo, como nos diz Romanos capítulo 3, versos 9 e 12, faltava sensatez. Veja o que diz Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. É isso mesmo, você não se enganou. Paulo está citando o Salmo 14. O Salmo 14 é também visto em outros momentos da revelação do Senhor, que é a sua palavra. Por exemplo, no Salmo 53, o Salmo 53 começa assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se, praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. É importante que você saiba que a palavra de Deus não se engana, a Bíblia é inerrante. A palavra de Deus, ao repetir um recado do Senhor, quer nos fazer compreender, primeiro, que a palavra é útil para todas as eras. Segundo, que esse é um ensino para o qual devemos atentar com especial cuidado. O que Davi disse, o que foi repetido nos Salmos,
Paulo repete ao falar aos cristãos que viviam em Roma: não há um justo, não há quem faça o bem, não há no ser humano uma disposição natural para obedecer ao Senhor. Pelo contrário, há uma corrupção generalizada do espírito humano. Irmãos, é o que há para ser dito com urgência em nossos dias. Um recado aos insensatos que se multiplicaram também em nossos dias. Não há prudência, não há previdência, não há equilíbrio, há um desprezo a Deus e a sua palavra, de tal modo que nós precisamos continuar pregando esta verdade, verdade útil no passado e útil nos nossos dias. Assim como os resultados da insensatez dos dias de Saul e dos dias de Saulo, os resultados terríveis da insensatez do homem do nosso tempo podem ser notados com muita facilidade. Por isso, Deus em sua graça continua nos dando o recado do Salmo 14, o recado a quem tem vivido na insensatez, no desprezo a Deus e a sua palavra. No Antigo Testamento você vai encontrar pelo menos 3 palavras que são traduzidas para a língua portuguesa como insensatez. Então, deixe-me te dizer com clareza quem é esse insensato aqui do Salmo 14. A palavra na língua hebraica, que é a língua original do Antigo Testamento, portanto do livro dos Salmos, é Nabal. Você sabe qual é a tradução de Nabal? É de um animal teimoso. É aquele animal que o seu dono quer retirar do lugar de perigo, mas ele, empacado, não quer sair daquele lugar, ele quer continuar no lugar do perigo. É aquele animal que atolou na lama, e diante da necessidade de se esforçar por sair da lama, aquele animal então decide ficar ali, e o seu dono com os seus ajudantes tentam retirar o animal pesado, tentam empurrar, mas ele não ajuda. O insensato aqui é aquele que está enlameado, atolado em seu pecado, mas ainda assim quer continuar onde está. Essa é a tradução exata para aquilo que o salmista está dizendo. Esse homem insensato, no seu interior diz: Deus não existe, não há Deus. São aqueles que desprezam a existência de Deus, nem sempre professando isso. Às vezes dizem: eu creio que Deus existe, mas vivem como ateus práticos. Eles não consultam a Deus, eles não se importam com Deus, eles não consideram a possibilidade de uma reprovação vinda de Deus à sua vida. São aqueles que desprezam a existência, mas também a vontade de Deus. A Bíblia os chama de obreiros da maldade. São aqueles que, assim como um pedreiro trabalha por construir uma parede, assim como um agricultor trabalha por construir uma bela plantação, ele trabalha por construir o reino da maldade. Veja o que diz o Salmo 10, no verso 4: o perverso, na sua soberba, não investiga, que não a Deus são todas as suas cogitações. Enquanto ele trabalha, enquanto ele opera a sua obra de maldade, ele não quer considerar a possibilidade de que exista um Deus que possa dizer que ele está errado. Agora veja o Salmo 12, versículo 1. É um salmo de Davi. Davi diz assim: socorro, Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, porque já não há homens piedosos. Nós estamos falando, irmãos, de séculos anteriores à vinda do Salvador Jesus. Já naqueles dias, Davi está dizendo: socorro, Senhor, porque já não há mais homens crentes, homens que amem a Deus. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Com sua insolência, com sua dissimulação, com sua corrupção, o homem sensato do nosso tempo continua dizendo: não há Deus, farei o que quiser, viverei do modo que eu quiser. O nosso irmão Warren Wiersbe, comentando
essa figura, o homem insensato, ele diz o seguinte: esses homens insensatos podem ser entendidos assim: tudo o que são, dizem e fazem é decorrente de sua convicção arrogante e ignorante de que não há Deus. O que eles pensam, o que eles pronunciam, aquilo que eles constroem é consequência da certeza que eles têm alimentado, ainda que ignorante, de que Deus não existe. Meus irmãos, vejam nos nossos dias como há pessoas que são capazes de reverenciar a criação de Deus e fazem de conta que não existe um Criador. Há certas expressões religiosas que levam as pessoas a conversar com plantas, adorá-las, se curvarem diante de árvores, mas elas são incapazes de se ajoelharem diante do Criador que desenhou toda a flora e também a fauna. Vejam o homem dos nossos dias, porque ele não quer considerar que Deus existe. Há quem veja um menino nascendo menino, com a genitália masculina, e diga: um dia ele vai decidir se ele é menino ou menina. Irmãos, essa é a arrogância mesclada com a ignorância do nosso tempo. É tão necessário negar a existência de Deus, que o ridículo da negação do óbvio é mais fácil do que a aceitação do óbvio. Vejam o que acontece nos nossos dias. O ateísmo prático de quem diz: não deve existir nada depois da morte, então eu vou fazer o que eu quero nessa vida, eu vou pisar fundo no acelerador do prazer. Vejam a nossa volta, quanta dificuldade em os homens considerarem que a vida é muito mais do que acumular bens, do que juntar dinheiro. Deve existir algo mais importante do que isso, mas muitos não conseguem concordar. A insensatez dos nossos dias precisa ser confrontada com a graça de Deus, que diz: acordem, não é possível que vocês não estejam vendo as consequências de uma vida que desconsidera a existência e a vontade de Deus. Acordem. Rejeitar a Deus é acolher a maldade. Há muitas pessoas, irmãos, que querem negar essa consequência óbvia da rejeição a Deus. Quem rejeita a Deus, em quem está toda bondade e sabedoria, passa a acolher em sua vida, em seu coração, em sua mente, a maldade. A palavra de Deus nos diz isso no Salmo 14. O céu, lá do céu, diz o verso 2, que o Senhor olha para a humanidade e Ele constata que não há quem busque a Deus. No verso 3, aqui é utilizada uma linguagem interessante: todos se extraviaram e se corromperam. Sabe o que é essa corrupção? É o leite que ficou fermentado, e naqueles dias, é claro, não havia possibilidade de se aproveitar o leite fermentado. Então, irmãos, essa é a imagem, numa sociedade agropastoril, uma sociedade que lidava muito com o cultivo da terra e o cuidado com os animais. A imagem é essa. Sabe o leite nutritivo, que vocês tanto apreciam? Aliás, quando se fala da terra prometida ao povo de Deus, que estava escravizado no Egito, é prometida uma terra que mana leite e mel. Sabe o leite tão desejado por vocês? Os homens hoje são como leite que fermentou e não serve para mais nada. Deus criou vocês, mas antes de criar vocês, criou um mundo lindo para que vocês habitassem. Deus chamou vocês a viver voluntariamente segundo a vontade dEle, mas vocês se corromperam como leite, que agora não serve para mais nada. É só a lembrança de que um dia foi um alimento valioso, agora para mais nada serve. Todos estão assim, como leite fermentado, como leite estragado. E aí o Senhor lança a pergunta do versículo 4. Vocês não entendem o que vocês estão fazendo? E como quem fala aos líderes de Israel, aos chefes do povo, diz: vocês estão matando o meu povo, vocês não invocam o Senhor e ainda influenciam outros para que também vivam assim. Meus irmãos, sem Deus não existe freio moral para o homem. Sem Deus, o que podemos esperar é a surpresa de algo muito pior que acontecerá amanhã.
Sabe tudo que você vê em nossos dias? As muitas e muitas notícias de abuso sexual, as muitas e muitas mentiras e os muitos e muitos atos de corrupção da vida pública, sabe toda a violência do nosso tempo, sabe tudo que tem acontecido entre os casais que um dia se comprometeram em viver em amor e muitos se matam. Se não houver temor de Deus, o que podemos esperar é que tudo isso que vemos hoje, daqui a mais algumas décadas, se ainda aqui estivermos, diremos: 30, 40 anos atrás éramos felizes e não sabíamos. Sem Deus, note, não há freio moral no homem, porque em busca de um prazer imediato, o homem dirá: já que não existe Deus, eu posso fazer o que quiser. Quando reconhecemos a existência de um Deus santo, que revela um padrão pela sua palavra, nós então dizemos: isso eu não devo fazer, porque eu prestarei contas a Deus. Isso é errado, porque Deus disse que é errado. E por que é tão importante a vontade dEle? Porque Ele é sábio, porque Ele nos criou, porque Ele nos fez, Ele estabeleceu uma vida, ou um padrão de vida equilibrado. Sem Deus não há religião saudável para o homem. Talvez você que me ouve agora pense: mas o pastor Tarcísio certamente não está falando aos evangélicos. Estou falando também. E quero ser mais claro, estou falando da Igreja Batista, da qual sou ministro também. Se não houver temor de Deus, nenhuma igreja se mantém de pé. Se não houver sincera devoção a Deus, nenhum grupo religioso fará a vontade de Deus. O que sobrará é carnalidade, briga por poder, disputa por vaidades. Irmãos, Deus é quem nos leva a buscá-lo de modo correto. Sem Deus, todo sentimento religioso se degenerará em práticas que Deus não aceita. Sem Deus, ninguém buscará o bem. Veja o que diz o mesmo apóstolo Paulo, já citado aqui, na mesma carta aos Romanos, no capítulo 3, verso 23. Romanos 3, 23 diz assim: todos pecaram, todos, eu e você, e carecem da glória de Deus, e apartados, divorciados, afastados, estão da presença e da vontade de Deus. Se corromperam todos, porque rejeitaram a Deus. Você precisa reconhecer a existência, mas também valorizar a vontade de Deus. Não apenas reconhecer que Ele existe, mas reconhecer que Ele tem uma mensagem para o nosso tempo. Se você não for capaz de, em humildade, arrependido da sua vida pregressa, reconhecer que Deus existe, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, você será um escravo do mal. Você certamente tem na sua cabeça o referencial de escravidão, que é muito conhecido na história do Brasil, quando homens e mulheres advindos do continente africano foram capturados, maltratados e obrigados a viver como escravos nesse país. Você acredita que algum homem ou alguma mulher escravizado ou escravizada queria isso? Escravo é aquele que é tomado à força e obrigado a fazer o que não quer. Satanás faz isso com você. Satanás não é diplomático, não é amiguinho. Satanás não é politicamente correto, ele não senta com você para discutir os termos da agressão que ele pretende perpetrar contra você. Satanás, tal como um homem mau, vai ao seu encontro para capturá-lo e obrigá-lo a fazer aquilo que ele quer. A menos que você clame a Deus e busque a Deus, você será escravizado. Talvez você se incomode quando eu digo isso, porque talvez em sua arrogância, talvez em seu orgulho você diga: não, eu sou um homem livre, pastor, eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, eu tenho as ideias que eu quero. Você nunca se arrependeu? Os seus planos nunca te envergonharam? Seja sincero, seja honesta. Se pudéssemos plugar a sua mente e projetar tudo que há na sua cabeça para esse auditório, você não se envergonharia do que você pensou nos últimos dias? É claro que sem Deus você não é livre, sem Deus você é escravo, porque ao contrário de Deus, Satanás não tem sobre nós qualquer respeito. O papel dele é ir em busca
tentar, destruir, depois humilhar e arrebanhar para si todos que ele puder. A palavra de Deus diz que esse ser que está vivo e operante, inimigo de Deus, é contrário a tudo que se chama Deus. Se você rejeita Deus, você é escravizado por Ele. A palavra de Deus está dizendo que além de rejeitar ao Senhor, negar a palavra de Deus é tornar-se condenável. Olhe para o Salmo 14 mais uma vez, lá no verso 5, a palavra do Senhor diz que havia muita gente que não considerava mais que Deus é pelo justo. Muita gente que estava de algum modo querendo rasgar a palavra. Veja no verso 6, vocês querem ridicularizar o conselho dos humildes, aquilo que os humildes têm como verdade, aquilo que aqueles que se humilham diante de Deus e ao Senhor obedecem, têm como vontade dele. Pois saibam, Deus continua honrando a sua palavra. A palavra de Deus, nos seus escritos originais, jamais foi achada em erro. Convido você que nunca considerou a inerrância da palavra de Deus, a ler a palavra de Deus com cuidado, a anotar aquilo que você acha que é equívoco, e vir conversar comigo ou com qualquer um dos outros pastores dessa igreja. Aqui na sede somos 4, você pode marcar com qualquer um deles. E antes que você diga que arrogância do pastor, não, é que até hoje, todas as acusações que fizeram de equívoco na palavra de Deus foram respondidas por homens que têm estudado a palavra de Deus com afinco. Você sabia que quando o movimento evangélico surgiu, a primeira grande iniciativa no campo do estudo da Bíblia foi procurar os escritos mais antigos das Escrituras nas línguas originais e traduzi-los para sabermos exatamente o que Deus quer nos dizer? Você sabia disso? Eu quero convidar você a ler a Bíblia, e se você encontrar erros na Bíblia, me procure. Nós marcaremos um tempo de qualidade num dia em que for possível e nós conversaremos. E eu não tenho dúvida, ao final você terá que concordar que a Bíblia não erra. Mas isso não é tudo, irmãos. Além de crer que a Bíblia não erra, é preciso crer que ela é suficiente. Tudo que o Senhor quer que saibamos sobre a vida com Ele está em sua palavra, tudo. Toda e qualquer pessoa que decidiu vivenciar um relacionamento profundo com Deus, baseado no que diz a palavra de Deus, sentiu-se saciado, não precisou de uma outra fonte de autoridade. E aí você pensa, pastor, então fechamos aqui os conceitos básicos sobre a Bíblia é inerrante, a Bíblia é suficiente? Não, ainda precisamos dizer que ela é infalível, a palavra de Deus não erra, a palavra de Deus é suficiente para nos indicar a vontade de Deus, mas tudo que nela está escrito há de se cumprir. Eu disse outro dia aqui nesse púlpito que, principalmente em períodos em que a humanidade se viu diante de grandes invenções, de grande prosperidade, a humanidade disse, nunca mais voltaremos às nossas mazelas. Assim aconteceu, por exemplo, no período que chamamos de Revolução Industrial. Para e passo a esse movimento ou a esse acontecimento, houve, meus irmãos, um grande progresso também no campo das ciências e das artes. E então a humanidade saiu do século XIX, mais à frente, entrou no século XX dizendo, vamos arrebentar no século XX. Nós evoluímos demais. Você sabe que foi o século XX, está vendo o século XXI. A palavra de Deus discordou da humanidade, quando a humanidade, nos dias do Império Romano, dizia, nós vamos sempre prosperar, temos agora a paz romana. A Bíblia discordou da humanidade, quando no Renascimento, disse agora não há jeito, a humanidade agora está educada. Quando na Revolução Industrial a humanidade disse isso, a Bíblia continuava dizendo, infelizmente esse mundo jaz o maligno, os homens maus irão de mal a pior. Palavra de Deus dizendo de tempos trabalhosos, de dias difíceis, então ela é infalível, tudo que ela diz que há de acontecer, acontecerá. Quando ela fala sobre céu e inferno, saiba que é isso que acontecerá. Então eu quero dizer a você que Deus continua honrando a palavra dele, e continua atento
a quem ama a palavra dele e é perseguido, é alvo de zombaria, é alvo do ridículo, Deus atenta para este que humildemente tem dito à humanidade: Deus se levantará sobre a terra e cumprirá a sua palavra. Vocês estão equivocados em viver como se Deus não existisse. Vocês estão errados ao fazerem de conta que Deus não tenha revelado com clareza a sua vontade. Diz a palavra de Deus que existem aqueles que ridicularizam o conselho dos humildes, mas Deus é o refúgio desses. E Ele tem mostrado à humanidade que desconsiderar a existência e a vontade de Deus foi um péssimo negócio. Deus continua, irmãos, fiel ao seu plano de um dia pedir contas à humanidade e de dar a todos a justa recompensa. Veja Romanos 6, verso 23, quando a palavra do Senhor assim nos diz. Romanos 6, verso 23. O salário do pecado é a morte, a recompensa. Quem trabalha praticando o pecado o tempo todo, receberá um salário. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui está a justiça de Deus. Aquele que ama o pecado, que vive no pecado, que não se arrepende do pecado, terá uma eternidade inteira para gozar do salário do pecado, que é a morte espiritual. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que com gratidão receberam pela graça do Senhor salvação, esses viverão com o nosso Senhor eternamente. A palavra do Senhor, portanto, diz que negar a palavra dele é tornar-se condenável nessa vida, porque o pecado tem um salário, e na eternidade, porque aqueles que a Cristo negam serão eternamente negados por ele, e isso é justiça. Mas, meus irmãos, o que o Salmo 14 está dizendo é que nesse recado aos insensatos, o Senhor continua dizendo: não desprezem o Senhor, porque só nele há salvação das maldades de vocês, e salvação de um futuro triste, livramento de um futuro triste. Então chegamos ao último versículo do Salmo 14, quando Davi diz: tomara que o Senhor levante em meio ao povo dele em Sião, do seio de Israel, um Salvador. Um dia o Senhor poderá restaurar nossa sorte, nós que vivíamos em comunhão com Ele, nós que gozamos tanto da prosperidade consequente à obediência dEle, nós que já provamos do que é ser uma nação dirigida por Deus. Queira Deus um dia restaurar a sorte do seu povo, então Jacó exultará. Jacó, irmãos, é aquele que dá o nome a Israel. Jacó é Israel. Então quando se fala que Jacó um dia se alegrará e exultará, está dizendo que um dia Israel se alegrará, e o texto diz isso. Aqui existe, irmãos, uma expectativa por aquilo que Deus poderia fazer no futuro. O presente era sombrio, o presente era rejeição a Deus e vida na prática da maldade. O presente era negação da palavra de Deus e a condição de condenáveis. Então o salmista, em sua tristeza, em sua dor, olha para o futuro e diz: ó Deus, lembra-te da promessa de que o Senhor um dia salvará o seu povo. Lembra-te da promessa de que um dia o Senhor irromperá na história. O Senhor interferirá na história e apresentará uma tão grande salvação que ninguém poderá negar. Meus irmãos, como ter vida plena se não existe qualquer esperança de salvação desse mundo mal e da sua própria maldade? Não há vida esperançosa se você acredita que tudo que você tem é apenas essa vida. Pense bem. Depois de viver 90, 100 anos de idade, se você não confia em Deus, você dirá: é só isso? Eu me desgastei tanto, eu batalhei tanto e é tudo que eu tenho? Talvez, por ser ainda muito jovem, você diga: essa vida vale a pena, eu estou lutando, eu estou batalhando, não é assim que dizemos? Eu estou construindo um futuro. Você vai se decepcionar no futuro. No seu coração existe uma sede por vida plena, que você tenta aplacar conquistando coisas, conquistando posição, conquistando influência, conquistando riqueza. E se um dia você tiver tudo isso,
a sua sede não será aplacada, e você desejará mais ainda isso, e você morrerá insatisfeito, porque a sede que há no seu coração só pode ser aplacada por Deus, somente Deus e mais ninguém. Você foi criado por Ele, somente Ele pode dar a você aquilo que só o pai e a mãe podem dar a um bebê: vida plena, vida feliz. Pergunte uma criança de 2 anos de idade, de 3 anos de idade, você quer viver no paraíso sem papai e mamãe? E eles vão dizer: não, eu quero viver com papai e mamãe, não importa onde eu for. É assim, irmãos. Todo filho entende que vida é com pai e mãe. Irmãos, uma criança não sabe desses conceitos do que é viver numa casa grande ou pequena, quer viver na casa de papai e mamãe. Criança, irmãos, não tem noção do que é ter carro próprio ou andar a pé, ou de bicicleta. Quer ir a qualquer lugar na companhia de papai e mamãe. Criança não tem no seu coração a expectativa de que ela não vai comer arroz, feijão e carne, de que ela quer... Aí eu tenho que olhar para vocês para saber, né, irmãos? Que ela quer a picanha lá do Otto, ou que ela quer o caviar da Margarete. Eu imagino que esse povo chique come essas coisas, sabe, irmãos? São irmãos queridos. Criança quer comer feijão com arroz ao lado de papai e mamãe. Você foi criado por Deus. Não são as coisas, mas o seu Criador que te dará a vida plena. Enquanto você estiver nessa loucura de querer preencher o seu coração com coisas e com experiências puramente humanas, você será um eterno insatisfeito. Somente Deus, que te criou e que sabe exatamente o que preenche teu coração e traz paz ao seu viver, pode finalmente te tornar uma pessoa satisfeita. A palavra de Deus está dizendo isso. Que esperança há em alguém que decide viver nessa vida a seu bel prazer, fazer tudo o que quer, conquistar o mundo e colher como salário de todo o seu pecado a morte? A palavra de Deus, irmãos, nos diz que só existe vida satisfatória se nós olhamos para essa vida como uma oportunidade que Deus nos dá de viver na presença dEle, segundo o plano dEle, para a glória dEle. Mas um dia, quando essa vida breve, brevíssima, chegar ao fim, poder eternamente viver na presença dEle, aquela vida que por conta do pecado perdemos. Mas Deus, que não se engana, quer nos dar de volta pela obra do seu Filho Jesus, que nos tornando agora aceitáveis diante do Deus do céu, porque perdoando-nos do pecado, nós agora podemos ser aceitos diante de Deus. Ele quer nos dar finalmente essa vida que tanto desejamos. Veja a profecia do Salmo capítulo 2, verso 6, ou melhor, o segundo Salmo no verso 6. Aqui nós encontramos um salmo profético, falando sobre um rei que jamais passaria, um reino que seria eterno. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Eu creio que o Senhor virá a esse mundo, tomará para si o seu povo, dará a Israel a condição de reconhecer que errou ao negar o Salvador, o Messias Jesus. Permitirá que os homens provem da sua maldade numa terrível tribulação, mas Ele então virá com o seu povo e com poder e grande glória, reinando a olhos de todos, poderá mostrar que todos os nossos reinos, todos os nossos poderes passaram porque eram incompletos. Chegará o dia em que todo joelho se dobrará diante do Senhor e toda língua confessará que Ele é Deus. Nós esperamos ir ao céu, mas pela palavra de Deus entendemos que o Senhor ainda reinará sobre esse mundo, demonstrando que Ele é Senhor sobre a terra e os céus. Creia nisso, é o que diz a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus mais uma vez, que um dia o rei virá sobre o santo monte de Sião, e toda a terra o verá, e diante dele se prostrará. Eu quero te mostrar um outro salmo, o Salmo 46, versos 12 e 13. Salmos 46... Perdão, irmãos, eu amo tanto o livro dos Salmos, eu tenho pregado nos Salmos, que eu falei Salmos, mas é o livro de Isaías, o profeta Isaías, capítulo 46, versos 12 e 13, veja o que diz a palavra do Senhor. Ouvi-me vós, os que sois insensatos. Aí Isaías chama o insensato de pessoa de coração obstinado, coração duro, coração orgulhoso, que estás longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não está longe.
O livro de Isaías é uma coleção de profecias sobre a vinda do Salvador. A minha salvação não tardará, louvado seja o nome de Jesus. Mas estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. Irmãos, chegará o dia em que esse mundo, aterrorizado pela ausência da igreja e pela prevalência do mal, verá o Senhor vindo finalmente com o seu povo e reinando sobre esse mundo. E após isso, Satanás ainda terá um tempo para voltar a governar e tentar enganar a muitos. E finalmente o Senhor terminará a história desse mundo e nos dará um novo mundo que, como a palavra do Senhor diz, neste mundo reinará a justiça. A palavra de Deus, irmãos, é de uma beleza impressionante quando diz que na Nova Jerusalém Celestial não será necessário haver sol, porque nela brilhará o sol da justiça, que é Jesus. Você que sofre com a maldade desse mundo, você que vê a perseguição dura ao cristianismo, você que vê o que tantos têm feito com as nossas crianças, tentando ensiná-las à maldade, você que está cansado de ver o mal celebrar tantas vitórias, anime-se. Diz a palavra do Senhor que um dia virá salvação em definitivo. O Salvador já veio e sabemos quem Ele é, mas nós ainda estamos nesse mundo. Mas um dia esse Salvador, que cheio de glória voltou aos céus, há de voltar, e diz a palavra de Deus que chegará um momento em que todo olho verá. Ele virá sobre as nuvens com poder e grande glória, e até mesmo aqueles que o rejeitaram, aqueles que o traspassaram, hão de reconhecê-lo em sua glória e poder. Anime-se, meu irmão. O recado da palavra de Deus não é uma declaração de ódio, mas é a reafirmação da graça do Senhor, dizendo: vocês estão errados, vocês de insensato coração, vocês que têm rejeitado Deus e negado a palavra de Deus, que têm desprezado a salvação que há nele. Somente insensatos não veem a graça de Deus em tolerar a humanidade em sua pecaminosidade, como Deus tem feito. Somente insensatos rejeitam o recado do Senhor e pagarão muito caro por isso. Sabe o insensato? O insensato é aquele de quem você está dizendo: não fica ingerindo medicação por vontade própria, você vai passar mal em algum momento. O insensato é aquele que você diz a ele: não anda sem cinto de segurança, pode ser que em algum momento você se machuque até morra. E ele diz: não, eu gosto de viver assim. O insensato é aquele a quem você diz: quando for atravessar uma rua, sai do celular, pelo menos na hora que está atravessando a rua. E ele diz: não, eu não posso perder aqui, eu preciso ver esse último meme, essa última figurinha que mandaram para mim. Irmão, só um insensato rejeita o recado de Deus e paga caro por isso. Vejam como o mundo está. E se vocês querem saber como viver nesse mundo, olhem para o próximo salmo. Depois do salmo 14 encontramos o salmo 15, que eu quero ler agora. A palavra do Senhor diz aos insensatos: olhem para um novo modelo de vida, tenham uma nova postura diante de Deus, assim como um remanescente fiel, que são os cristãos leais ao Senhor Jesus e à sua palavra. Creiam em Deus e obedeçam a Deus. Você quer um plano de vida? Olhe para o Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Entenda isso como: quem, ó Deus, habitará na tua presença? Quem o Senhor aceitará? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Quem reconhece que um Deus santo e sábio existe, e quem deseja com sinceridade, na dependência de Deus, no poder do Espírito que Deus dá a quem nele crê, viver segundo a vontade dele, esse jamais será abalado, esse será aprovado por Deus. Ouça o recado de Deus:
não ouça as vozes desse mundo mau, ateísta, cínico, hedonista, rebelado contra o Senhor, inconsequente, imprudente, que não se dá o aprendizado com os tantos erros que tem cometido. E ouça o recado de Deus, e a esse Deus supremo, o nosso benfeitor, dê toda a glória. Com a sua vida nessa noite, renda-se a Ele, entregue-se a Ele pela fé, e seja aquela pessoa que poderá habitar a presença de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos cantar, irmãos? Vamos cantar em pé? Irmãos, eu já disse pela manhã que as máscaras me impedem muitas vezes de discernir quem está conosco. Eu desconfio